4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. 17º homicídio do ano em Marília. Jovem de 42 anos é assassinado no Jardim Renata a facadas. O crime deve ter sido passional, pelo que a polícia apurou até agora. Velório, sepultamento em Oriente. O pacote anticrime do ministro Moro vai realmente ser colocado em prática ou não? A advogada especialmente convidada vai ser a nossa analista aqui no estúdio comentando a questão. O desafio para os servidores municipais, como foi o ano em 2019, o que se espera em 2020, num ano eleitoral, e também o futuro. A situação do IPREM, o Instituto de Previdência do município. Daqui a pouco, presidente e também diretor do Sindicato dos Servidores Municipais estarão comentando a questão. O comércio de Marília vivendo uma semana importante na expectativa de aumento das vendas para o Natal. Cadastramento biométrico. O prazo termina quinta-feira e, segundo a Justiça Eleitoral, não será prorrogado para os eleitores. E ainda, como destaque, condenação em segunda instância. Daqui a pouco vamos tratar também deste tema. A partir de agora, 4 Notícias. A informação para você. Décimo 7º caso de homicídio este ano em Marília. Assassinado no Jardim Renata a facadas Adilson Caetano, de 42 anos de idade. Ele foi atacado por 2 elementos. Para a polícia, deve ter sido um crime passional, pelo que foi apurado até agora. Velório e sepultamento em Oriente. Ainda neste final de semana, na região, tivemos caso de latrocínio em Lins. O dono de uma lanchonete foi assassinado com 2 tiros na cabeça durante uma tentativa de assalto. Também tivemos homicídio em Quatá. Na verdade, o que aconteceu, a polícia ainda apurando. Elemento partiu para cima de policial e acabou sendo morto a bala pelo PM. Em Rancharia, um caso de feminicídio. Uma moça de 22 anos de idade que foi atacada e assassinada pelo ex-namorado porque ela não quis a reconciliação. São apenas fatos no setor policial em Marília e também na região. Fatos graves. E aí se pergunta, e o pacote anticrime do governo, do ministro da Justiça e Segurança Pública, Moro, como está? O Senado aprovou, será que realmente vai ser colocado em prática? Vamos até Brasília, você confere. O texto aprovado reúne parte das propostas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, pontos sugeridos pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e alterações dos parlamentares. Entre as principais mudanças estão a criação do juiz de garantias, encarregado de instruir os processos, mas não de julgá-los, o endurecimento das condições para a progressão de pena, o aumento da pena máxima de 30 para 40 anos e também pena maior para crimes de difamação na internet. A pena mínima para homicídios cometidos com arma de uso restrito, que podia variar de 6 a 20 anos, agora será de 12 a 30 anos. Crimes contra a vida podem ter o cumprimento da pena após decisão de primeira instância e não poderão ser decretadas medida cautelar, denúncia ou queixa-crime com base em delação premiada. Ficaram de fora algumas das principais bandeiras de Moro, como a prisão após condenação em segunda instância e o acordo de plea bargain, que permitiria que suspeitos de crimes confessassem em troca de uma pena menor.
Também foi retirado do texto o polêmico excludente de ilicitude, que flexibilizaria punições a policiais que cometem excessos em ação. Sérgio Moro se pronunciou pelo Twitter. Escreveu: não aprovaram toda a proposta do governo, mas há avanços significativos. Destacou que agora as sentenças do Tribunal do Júri serão executadas de imediato, já na primeira instância, desde que a pena seja igual a 15 anos ou maior, e que com a mudança reduziremos a impunidade e, como consequência, o número de assassinatos no país. O Instituto Sou da Paz avalia que o pacote tem como pontos positivos prever mais ferramentas para fortalecer as investigações criminais, mas ele tem medidas que vão contribuir para a tensão nos presídios. A maior parte do pacote trata da mesma receita de endurecimento penal que o Brasil tem tentado fazer há décadas. A gente tem visto que vários estados estão em situação de calamidade e essa questão do endurecimento, da progressão de regime, de aumento de pena, eles vão trazer ainda mais pressão para esse sistema que já está colapsado. Roberta Astolfi, pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, acredita que o pacote não vai trazer um impacto ao dia a dia do brasileiro e nem uma diminuição nas estatísticas de criminalidade. Quando a gente tem homicídios cometidos por pessoas que não sejam da família, que não sejam previamente conhecidos, casos de flagrantes, fora esses casos, a taxa de esclarecimento no Brasil é bastante baixa. Então, se nós não temos a condição ainda, pelas dificuldades muito grandes que temos, as polícias têm de esclarecer os homicídios, se nós não temos uma grande taxa de esclarecimento ainda, por que um aumento de 10 anos numa pena que já é alta teria qualquer impacto na diminuição desse tipo de crime? Na verdade, a segurança pública é um desafio para o governo federal, governos estaduais e, como não, antes de mais nada, a população mora nos municípios e há uma ligação direta com o tráfico de drogas. Mais um exemplo na região: 5 toneladas de maconha foram apreendidas neste final de semana na região de Ourinhos. Ele estava indo para a Grande São Paulo e quando percebeu que a carreta seria parada pela polícia rodoviária, ele parou antes e abandonou o caminhão, se embrenhou num matagal e acabou fugindo. Bem, para falar sobre essa questão da criminalidade, da violência, da segurança pública, do pacote anticrime, convidamos a doutora Franciele Bueno Araújo, advogada. Ela é da Comissão da Mulher Advogada da OAB Marília e também integrante da Comissão dos Direitos dos Apenados e Situação Carcerária. Doutora Franciele, boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito para estar aqui nesta noite, dando essa entrevista. E também espero contribuir para alguma informação para a sociedade e população mariliense. Sua opinião, situação da criminalidade, de toda essa violência, da segurança pública e o pacote anticrime do governo. Sua expectativa? Realmente vivemos atualmente numa sociedade com muita violência, principalmente violência urbana. A criminalidade está alta não somente nas metrópoles e nas grandes cidades, mas também no interior e nas cidades menores. E a questão da criminalidade, a questão da segurança pública, da violência urbana é muito sensível à população. Então a população ela dá opiniões e palpites, às vezes não técnicos, não jurídicos, mas com emoção. E isso é natural, porque a população ela quer solucionar essa questão da criminalidade, ela quer solucionar a segurança pública, ela quer melhorias, mudanças. E é natural que a população sinta isso, até porque ela já está cansada de impunidade, então ela quer alguma resposta estatal. Mas geralmente ela dá algumas opiniões sem o conhecimento técnico e jurídico e às vezes extrapola, fala algumas coisas que não sabem. E por isso que é necessário a gente analisar, refletir, profissionais da área jurídica, tanto promotores, juízes, advogados, defensores, professores da área, para nós analisarmos de forma sem emoção, de forma racional, o que seria melhor para a população, o que seria melhor para o futuro, né? E não analisar de forma emocional, de forma com sensibilidade, que é isso que a população às vezes analisa. Diminuir toda essa criminalidade é um duro desafio, não, doutora? Sim, é um duro desafio, porque geralmente as pessoas acham que a repressão é a solução, que a punição é a solução. E é uma das
formas, uma das alternativas, não somente dessa forma. Às vezes, é o caso do projeto do ministro Sérgio Moro, que é o projeto anticrime, que já foi aprovado na Câmara e no Senado, e agora vai passar para o presidente da República, que poderá sancionar integralmente ou vetar parcialmente ou integralmente. Vai passar tudo isso e pode ser que ocorra alguns vetos, justamente para correções da redação, melhor técnica na redação, para aprimorar, e também algumas coisas que são inconstitucionais, que são ilegais, que não estão de acordo com os tratados, com a Constituição, e que seria, então, necessário, por isso que é necessário um debate. Desde o começo do ano estão tendo vários debates, vários diálogos com a população e também com as pessoas profissionais da área para analisar isso, daí só fortalece a democracia. Sistema penitenciário brasileiro. Sua opinião, a recuperação do preso para a reintegração da sociedade. Também um desafio? É um desafio muito grande, acredito que um dos maiores, porque o sistema carcerário é superlotado. É um caos, é caótico mesmo, é um sistema carcerário que justamente aqui em Marília está o dobro da população carcerária brasileira. Peguei hoje os dados no site próprio da penitenciária e assim, isso é só aqui em Marília, fora os outros locais no Nordeste que tem muitas rebeliões, e então assim é muito difícil a recuperação, a ressocialização. E é o que a gente gostaria que tivesse, mas precisam ter melhorias, né, no sistema carcerário brasileiro. Ou seja, não será de uma hora para outra e também sempre aquilo que a população prega. Melhorias no padrão de vida, da qualidade de vida, investimento na educação, para se ter a médio e a longo prazo um resultado de vencer toda essa criminalidade. É isso, doutora? É exatamente isso, porque só a punição, só a repressão não tem o condão de melhorar essa situação. Nós analisamos pela criminologia que as melhores formas de reduzir a violência urbana e a criminalidade é através da educação, investimento de educação. A população mais instruída, ela é menos propensa a cometer crimes. Além disso, também a redução da desigualdade social também é importante para isso, e políticas públicas. Por quê? Porque com a redução da desigualdade social, ocorrerá uma forma melhor da população viver. Então, com a desigualdade social da forma que está, as pessoas cometem principalmente os crimes contra o patrimônio. Bem, só para a gente concluir, a senhora integra também a Comissão da Mulher Advogada e também participou do livro que acaba de ser lançado. Qual o seu artigo do livro, doutora Franciele? O artigo que eu escrevi é a Evolução Jurídica da Mulher na Sociedade. Nós escrevemos o livro que chama O Poder da Mulher Frente aos Desafios da Sociedade. Esse livro é um projeto que eu entendo que é um projeto social de democratizar informação e conhecimento para a população. E o meu artigo que eu escrevi, que é a Evolução Jurídica da Mulher na Sociedade, diz respeito a uma cronologia, uma linha do tempo de toda a época, desde quando a mulher não tinha direitos, não tinha voz, era sombra de um homem, até o presente momento. E tem toda a evolução legislativa, constitucional, até hoje, com Código Civil de 2002, Lei Maria da Penha, Lei do Divórcio, Feminicídio, também direitos políticos no Código Eleitoral de 1932. Então, eu falo sobre todas essas evoluções até hoje, até o presente momento. Muito bem, obrigado à doutora Franciele Bueno Araújo, advogada, nossa convidada especial para falar sobre o pacote anticrime. Os destaques do momento, você conferido no Noticiário Nacional. 1/3 dos brasileiros que têm como meta comprar no Natal, atenção, possui contas com atraso, segundo pesquisa. Mesmo assim, as vendas deverão crescer neste ano em relação ao ano passado, 40 bi
deverá ser o faturamento do comércio no geral neste Natal. É a força da data. Inclusive, comércio de Marília funcionando até às 10 da noite desta semana. No domingo, funcionamento no comércio também. A expectativa da Associação Comercial e Industrial de Marília para a melhoria das vendas. Bolsonaro diz que preço dos combustíveis está muito alto para o consumidor. E agora, será que a Petrobras vai voltar atrás dessa política? Caixa Federal envia SMS com saldo errado do FGTS a trabalhadores, mas diz que vai corrigir a informação. Análise do mercado financeiro elevando a previsão da inflação para 3,86%, mas pelo menos eleva também a previsão de crescimento do PIB para 1,12%. Receita Federal liberando o último lote de restituição do imposto de renda. A Argentina aumenta a taxa de exportação de produtos agrícolas. O trigo vai ficar mais caro para o Brasil. 80% do trigo consumido pelo Brasil vem da Argentina. Pãozinho e massas, começando pelo macarrão, irão ficar mais caros. Daqui a pouco vamos falar sobre outro assunto polêmico. A segunda instância, condenação. O ministro marilense Dias Toffoli, presidente do Supremo, critica o Ministério Público e compra uma verdadeira briga. Já já a gente volta.